Bendito seja Deus, que enviou o seu anjo e libertou os seus servos, que puseram nele sua confiança. São estas, irmãos e irmãs, a palavra de alguém que não acreditava em Deus, que nele não colocava a sua confiança, pois acreditava em várias divindades, em vários deuses. Este relato do Antigo Testamento, que nos é narrado pelo livro do profeta Daniel, mostra este fato bastante conhecido destes 3 jovens que desafiaram o rei por acreditar em Deus, por colocar nele a sua confiança, depositar nele a sua esperança. O rei tinha então feito uma ordem ou uma lei para que todos adorassem as estátuas dos deuses que ele havia mandado fazer. E aqueles 3 jovens fiéis, a fé recebida dos seus pais, recebida dos seus antepassados, prontamente rejeitaram obedecer àquela ordem do rei. O rei, vendo a sua rejeição, a rejeição daqueles jovens, e como persistissem em não acatar, não acolher aquilo que o rei tinha determinado, vai então ameaçá-los de morte, uma morte violenta, uma morte dolorosa, morte na fornalha. E então o rei vai dizer para aqueles 3 jovens: ou vocês adoram aos deuses que eu mandei fazer, ou então vou colocá-los na fornalha ardente. Qual vai ser a resposta de vocês quando ouvirem então os instrumentos tocarem, flauta, harpa, lira, e vocês então o que irão fazer? E o rei diz: vou ficar aguardando para saber qual vai ser a decisão de vocês. E aqueles 3 jovens, cheios de fé, confiança no Senhor, dizem então para o rei que ele nem precisava esperar, porque eles ali já iriam dar a resposta. Não se prostrariam diante daquelas divindades, ainda que o rei pudesse jogá-los na fornalha. E vejam, irmãos e irmãs, aqui, como aqueles 3 jovens acreditam em Deus sem colocar Deus à prova, pois eles vão dizer para o rei: não há necessidade de te respondermos sobre isso. Se o nosso Deus, a quem rendemos culto, pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente, ele poderá também libertar-nos de tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não quiser libertar-nos, fica sabendo, ó rei, que nós não prestaremos culto a teus deuses e tampouco adoraremos a estátua de ouro que mandastes fazer. Ainda que a gente morra nesta fornalha que estás preparando para nós, ainda assim não nos prostraremos diante destas divindades, destes falsos deuses em que acreditais. Tão grande foi a ira do rei diante daquela resposta firme, corajosa e segura daqueles 3 jovens, que o rei então mandou colocar 7 vezes mais fogo naquela fornalha do que de costume, e chamou, conforme nos diz a leitura, os melhores soldados para amarrar os jovens. Meus irmãos e irmãs, quando a gente acredita em Deus, a gente confia nele, aconteça o que acontecer.
Quando a gente deposita no Senhor a nossa confiança, a gente não confia para obrigar Deus a fazer a nossa vontade, para nos livrar do que quer que seja. Estes jovens disseram: ainda que Deus não nos livre, e Ele tem poder para isso, ainda que Ele não nos livre, não nos prostraremos diante das falsas divindades que fizestes. Ainda que Ele não nos livre, permaneceremos fiel a Ele. Porque a gente não acredita para que Ele faça ou nos livre daquilo que são os males para nós. Acreditamos porque Ele é o Deus de verdade, é o único Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Ele pode tudo, e embora Ele não faça livrar-nos desta fornalha, ainda assim continuaremos fiel a Ele. Se quiser, prepara a fogueira. E assim foi o que o rei fez, então jogando aqueles 3 jovens dentro da fornalha de fogo ardente. E depois o rei fica surpreso, porque tinham jogado 3 jovens amarrados numa fornalha 7 vezes mais quente que o de costume, e agora o rei estava vendo não 3, mas 4 pessoas andando livremente dentro do fogo. Estavam ali cantando os louvores do Senhor. Não estavam ali desesperados. Quem crê no Senhor, quem confia no Senhor, vence toda a provação. Mas não obriga Deus a fazer com que ele saia com a vitória. Isto depende da vontade de Deus. Isto depende da vontade do Senhor. Cuidado, que tem muita gente que acredita em Deus, mas acredita se Deus fizer o que Ele quer. Que permanece na igreja se alcançar a cura da doença, se não alcançar, muda de igreja. Que está procurando aqui, ali e acolá uma cura e um milagre. A gente precisa acreditar em Deus, mesmo que a cura não aconteça. A gente precisa confiar no Senhor, mesmo que o milagre não venha. Porque a gente precisa estar aberto para fazer a vontade de Deus e não obrigar Deus a fazer a nossa vontade. Tem gente que fica de galho em galho, de igreja em igreja, de padre em padre, procurando um milagre, procurando uma cura, procurando isso, procurando aquilo. E ainda dizem, tem a ousadia, tem o atrevimento de dizer: esse padre não é ungido não, ele não faz milagre. Ah, aquele padre ali, olha, aquele padre ali tem unção. A unção não significa fazer milagre. Todos nós um dia fomos consagrados como sacerdotes e tivemos as nossas mãos ungidas, fazendo milagres, expulsando demônios ou não. É preciso confiar em Deus, acreditar no Senhor, se entregar a Ele e aprender a lição que Jesus nos ensinou através do Pai Nosso. Seja feito, Senhor, a tua vontade. Senhor, o que eu quero é isto. Senhor, o que eu necessito é isto. Senhor, o que eu preciso é isso. Senhor, o que eu te peço é isso. Mas, Senhor, acima de tudo, seja feita a tua vontade na minha vida.
Ajuda-me, Senhor, a aceitar a tua vontade, mesmo que esta vontade implique em dor para mim. Mesmo que seja doloroso esta vontade na minha vida. Me ajuda, Senhor, a aceitar a tua vontade, para que, quem sabe, irmãos e irmãs, nós possamos passar pelas provações e chegar, passando ou não pela provação, a dizer aquilo que o rei disse: bendito seja Deus que enviou o seu anjo para libertar os seus servos. Bendito seja Deus. E é assim, irmãos e irmãs, com esta palavra que a gente inicia a Santa Missa. Logo depois que o padre faz a saudação à Assembleia, qual é a resposta que a Assembleia diz? Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nós começamos a missa bendizendo o Senhor. Bendito seja Deus, louvado seja Deus, glorificado seja Deus. Por quê? Porque Ele nos reuniu. E nos reuniu no amor de Cristo. Não iniciamos a missa bendizendo o Senhor porque Ele fez uma cura na minha vida. Não iniciamos a missa louvando o Senhor porque Ele fez aquele milagre que a gente pediu. Nós bendizemos, nós louvamos e adoramos porque Ele nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, peçamos então sempre ao Senhor a graça de bendizê-lo, a graça de louvá-lo, a graça de agradecê-lo, assim como o salmista de hoje, ele proclama e nos convida a fazer: a vós louvor, honra e glória eternamente. Que esta seja sempre a nossa disposição. A vós louvor, honra e glória eternamente. Passando pelas provações, a vós louvor, honra e glória eternamente. Enfrentando as fraquezas da vida, a vós louvor, honra e glória eternamente. Alcançando as vitórias, a vós louvor, honra e glória eternamente. Recebendo os milagres e as curas, a vós louvor, honra e glória eternamente. Na hora da doença e da dor, a vós louvor, honra e glória eternamente. Que nossa boca possa sempre entoar os louvores do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos então, irmãos e irmãs, nesta palavra que diz o rei, depois de colocar aqueles jovens à provação e ver a confiança que eles depositaram em Deus e a resposta que Deus enviou à sua confiança. Bendito seja o Deus que enviou o seu anjo e libertou os seus servos que puseram nele sua confiança.